Glória a Deus. Deus abençoe, Igor. Gálatas capítulo 6, verso 17. Gálatas 6, versículo 17. Já achou aí na tua Bíblia? Quanto ao mais, ninguém me moleste. Ali fala, ninguém me perturbe. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém? Esse texto ele é muito marcante, até porque ele fala de marcas. Falar de marcas não é algo tão difícil, mas também não é algo tão fácil. Você observando o contexto de tudo aquilo que Paulo está falando, no início do capítulo 6, ele está instruindo a igreja a ter uma vida cristã, desfrutando do amor correto, do amor verdadeiro. Ele vai avançando e, a partir do verso 11, ele vai fazendo a sua advertência final. É como se ele fosse fazendo um resumo de tudo aquilo que ele já tinha transmitido à igreja, reforçando para que ela guardasse o entendimento da carta que ele escreveu, ensinando eles, transmitindo a eles a compreensão que eles precisavam permanecer fiel a Deus, precisavam permanecer firmes na fé. Esse é um resumo bem rápido daquilo que Paulo escreve aos Gálatas. E aí quando ele chega no verso 17, finalizando praticamente, ele vai falar, porque havia naquele tempo, naquele momento, pessoas, homens, por que não também dizer mulheres, que estavam difamando Paulo. Estavam dizendo que ele não tinha sido chamado, que ele não tinha sido capacitado por Deus para fazer aquilo que fazia. Estavam questionando aquilo que ele compartilhava como mensagem de Cristo. De alguma maneira estavam até mesmo zombando de tudo aquilo que ele fazia. Então aí ele vai escrever à igreja, para que a igreja pudesse entender e compreender que ele, quanto a tudo isso, quanto a essa difamação, ele estava tranquilo. Do seu jeito expressivo, ele vai iniciar dizendo: ninguém me moleste, ninguém me incomode, ninguém me atrapalhe, ninguém tire a minha paz. Por quê, Paulo? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Lendo o texto, é claro que o que você primeiramente tem que entender é que ele está falando de marcas físicas. É no corpo físico. Que você conhece a história do apóstolo Paulo, e se não conhece, busque na palavra. Foi um homem que sofreu muito. Perseguições. Quantas tentativas de tirar a vida dele, de ceifar. Quantas afrontas ele enfrentou. Quantas prisões. Eu acredito muito que a maioria das marcas que ele trazia no seu corpo foram geradas dentro da prisão. Ali sendo, de uma maneira até mesmo, sendo massacrado por aqueles que guardavam a prisão. Quantos chicotes. E aí ele, no final da carta, ele diz à igreja: gente, que ninguém fique tentando tirar a minha paz, porque eu tenho marcas. E quem tem marcas, tem a comprovação. E quem tem marcas, tem o testemunho. E quem tem marcas, tem autoridade. E quem tem marcas, tem como falar, ensinar e transmitir aos outros a verdade. Obrigado, querido. Deus abençoe. Paulo diz a eles: não,
Ele era muito feliz em compartilhar aquilo. Então, quando nós começamos a meditar nessa verdade, o tema da ministração, repita assim comigo: as marcas de Cristo em mim. Quando nós vamos olhando para a palavra de Deus, para aquilo que o texto vai nos dizendo, sobre essas marcas de Jesus em nós, nós vamos compreendendo que há uma jornada para nós vivermos. Só que primeiramente, deixa eu dizer para você, essa jornada é emocionante, diga amém. Quem quer emoção, venha seguir Jesus. Ficar no mundo não tem emoção nenhuma, irmão. Ficar no mundo é só repetir o que os outros já fizeram. Tolo é daquele que pensa que seguir a Jesus é viver como Paulo. Mas não, pastor, não. Seguir a Jesus é viver como Jesus. Só que quando você começa a avaliar o viver de Jesus, ele vai nos ensinando que aquele que vai viver com ele, e a palavra diz isso, vai viver em novidade de vida. Então essa jornada emocionante é individual. Não adianta você olhar para o pastor Trindade e falar: eu quero ter as marcas que ele tem. Não. Não adianta você olhar para algum pregador ou cantor, irmão, missionário, amigo, líder que você admira e dizer: eu quero ter as marcas que ele tem. Não, isso não é possível. Porque essas marcas que Jesus gera em nós é como se fossem as nossas digitais. Fala assim comigo: são únicas. Agora coloca a mão assim e fala: eu sou único. Então é uma jornada onde por muitos momentos nós vamos auto-refletir sobre a nossa vida, a nossa existência. É uma jornada onde nós vamos descobrir um viver espiritual. E o ser humano, ele nasce devido ao pecado, inclinado simplesmente ao seu viver carnal, material. Mas na jornada com Cristo, nós vamos aprendendo a como viver espiritualmente. Como que é possível, pastor, eu sendo de carne e de osso, ter um viver espiritual? Conforme nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos aprendendo essa verdade. Nós vamos compreendendo que a nossa vida não se resume àquilo que fazemos no corpo, mas vai além disso. Mas também nós vamos aprendendo que esse corpo, ele vai deixar de existir. Nós também vamos aprendendo, como a Bíblia diz, que esse corpo vai voltar para o pó, porque ele veio do pó. Portanto, as marcas físicas que foram geradas em nós, elas têm um tempo para iniciar, e quando a morte se manifesta, elas deixam. É visível agora. As pessoas podem enxergar. Mas quando nós vamos meditar na palavra para ministrar, nós temos que buscar do Espírito Santo a aplicação para nós, para o nosso tempo, para o nosso momento. Então a aplicação desse texto não está resumida em marcas físicas, mas marcas espirituais. O que marca o corpo, um dia não vai mais existir, mas o que marca a alma é para sempre. Os nossos irmãos que batizaram hoje nas águas, desculpa o exemplo, mas Fernando, está lá o boizinho passando, não sou muito entendido, mas eles colocam lá o boizinho num lugar, e chegam lá e marcam ele. Esse boi aqui é meu, é do fulano. Os irmãos que desceram as águas hoje, não estou chamando vocês de boi não, é só para entender. É como se Jesus tivesse marcado vocês. Só que é uma marca espiritual. Aleluia. Nós olhando para eles, nós não vemos.
Mas quando os demônios olham para nós, eles enxergam essa marca espiritual, aleluia. Os olhos humanos não enxergam, mas o mundo espiritual sabe identificar. Você está caminhando, você está no trabalho, você está na escola, você está na tua casa, o demônio olha, ele fala, ali tem uma marca. Aquela casa é marcada, aquela família é marcada, aquele homem tem uma marca, aquele jovem tem uma marca. Marca de quem? Marca de Jesus. É o inferno olhando e dizendo, não tem como tocar. É o inferno olhando e dizendo, não tem como nós destruirmos aquele ou aquela. Por que não? Porque ele tem dono. Porque ela tem dono. Quem é? É Jesus. Paulo poderia falar, as marcas que eu trago são das facas, são dos chicotes, são das surras. Mas ele fala, marcas que eu tenho é de Jesus. O inferno tenta marcar as pessoas com a depressão. O mundo tenta marcar as pessoas com a ansiedade. O mundo, o inferno tenta marcar as pessoas com medo, com pânico. Mas Jesus nos marca com perdão. Jesus nos marca com a paz. Jesus nos marca com alegria. É diferente. É por isso que o viver com Ele é emocionante. Por isso que o caminhar com Jesus é diferente. E é gratificante para as nossas vidas. Porque mesmo que venham adversidades e elas vêm, mas aquele que é marcado por Jesus, ele sabe, cada adversidade é uma oportunidade para que eu possa crescer, para que eu possa desfrutar da grandiosidade do poder de Deus. Eu não sei qual situação, em qual momento você está vivendo, mas deixa eu dizer para você, olhe para as adversidades e entenda, tem algo novo vindo para a minha vida, tem algo novo vindo para a minha casa. Por quê? Porque eu sou marcado por Jesus Cristo, e não haverá em mim marcas das adversidades, mas haverá em mim marcas de Jesus. As tempestades vêm para todos, não tem como evitá-las. Mas a diferença é sempre essa: você está pronto para as adversidades? Você está pronto para as tempestades? Porque aquele que vive com Jesus e é marcado por Ele, ele está pronto. Mas como, pastor? Ele mesmo disse na sua palavra, Jesus falou, olha, deixa eu dizer para vocês, no mundo tereis aflições. O que Jesus estava fazendo? Ele estava preparando. Ele estava dizendo aos discípulos e hoje à igreja, as adversidades vão vir. As tempestades vão vir. Problemas vão existir. Esteja pronto. Pastor, mas como é que eu posso me preparar para isso? Buscando a Deus, sendo fiel à palavra de Deus, permanecendo na verdade. Porque a Bíblia diz que aquela casa que venceu a tempestade, ela estava edificada sobre a rocha. Quando as pessoas olhavam para a estrutura daquela casa, olhavam para a base daquela casa, eles olhavam, tem uma marca diferente ali. Porque a outra foi construída simplesmente sobre a areia e caiu. Construir uma casa sobre a rocha gera marcas, é esforço. A
até mesmo a dor. Mas o que importa é que quando a tempestade chega, nós estaremos preparados. Nós precisamos compreender essa verdade. Porque nós vamos olhando aqui, eu quero citar algumas poucas coisas nessa noite. Nós vamos olhando, aprendendo a palavra, avaliando como o amor de Jesus moldou a minha maneira de amar. Isso é uma marca. O amor dele mudou o meu jeito de amar. O amor dele mudou o meu jeito de se relacionar com as pessoas. Marca. O mundo ama por interesse. O mundo se relaciona por interesse. Mas quando nós somos marcados por Jesus é diferente. Nós não passamos a amar para receber, mas nós amamos porque já recebemos. Marcas. E isso é gerado em nossas vidas, e podemos dizer a marca do amor sobre cada um de nós. Ele nos marcou com a sua compaixão, inspirou a cada um de nós. Por que nós estamos aqui hoje no culto da ação social? E os irmãos trouxeram durante o mês, e hoje mais um pouco, tem mais lá. E mês passado, se eu não me engano, os irmãos falaram de 6 cestas. 7 cestas. Por quê, pastor? Porque nós somos marcados pela compaixão de Jesus. Então essa marca nos faz também pegar daquilo que Ele nos dá, para abençoar aqueles que precisam. Para de alguma maneira, na visão material, trazer uma solução para aqueles que têm necessidades. E como é bom, quando nós estamos necessitados, e um homem de Deus, uma mulher de Deus, a igreja, ela chega até essa pessoa, e não resume a sua prática numa oração, mas além da oração também age. Por quê? Porque nós somos marcados pela compaixão. E a compaixão de Jesus, esta marca, nos inspira a agir, a fazer, a compartilhar daquilo que Ele tem nos dado, seja pouco ou seja muito. São marcas. E quando há resistência em nós, quanto ao amor, quanto à compaixão, é porque ainda não fomos marcados por Jesus. Jesus está lá na cruz e a turma está zombando. É cuspindo mesmo. Rasgaram as suas vestes. Ah, isso aí é Messias nada. Aí nas suas quase últimas palavras ele vai dizer a Deus: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E tudo isso Jesus compartilha a nós, para que a nossa vida, a nossa alma seja marcada com isso. É a marca do perdão. Quantas pessoas estão aí feridas, magoadas, entristecidas, porque não perdoa? Mas aquele que é marcado por Jesus, ele sabe perdoar. E nós não perdoamos porque somos bons, não. Nós perdoamos porque nós somos marcados pelo perdão. Ele nos perdoou primeiro. Então tudo aquilo que a pessoa que é marcada por Cristo faz, é resultante das marcas que Jesus gerou nele ou nela. Repita comigo: eu sou resultado das marcas. Eu estava meditando na palavra, e aí lembrei. Eu tenho uma marca bem aqui assim, nesse braço aqui assim. Era pequeno, não tão pequeno, pequeno, médio. Morávamos lá no fundo da igreja, lá em Cuiabá, no Araés. E tinha um pé de manga grande, alto. E eu não me lembro bem, mas eu acho que foi meu irmão Wagner, que ele trabalhava lá com Moisés, e tinha aquele negócio de serralheria. Aí fizeram um negócio como se fosse uma cesta de basquete.
e parafusar lá naquela árvore. Todo domingo nós jogávamos. Nesse dia estava lá Delci, Adair, alguns outros, mas eu não lembro. Meu irmão Wagner, naturalmente, não tinha casado ainda. E aí nós jogando, e era muito difícil assim, terreno tudo torto, e vários degraus, né? E aí eu peguei a bola, vou fazer a cesta, tá? Não era nem bola de basquete, era bola de vôlei. Vou fazer a cesta. E eu levantei o braço assim, para colocar a bola lá. Quando eu abaixei, aqueles arames, né, que as mamães amarram para estender roupa, mas era um arame bem grosso assim, não é esse fininho, bem grosso mesmo. Quando eu abaixei, ele pegou aqui assim, rasgou assim, Aí eu poderia parar de jogar para poder ver aquilo, chorar um pouquinho para a mãe, chamar a atenção, né? Mas eu me lembro que eu resolvi continuar jogando. Por quê, pastor? Porque era um momento de tanta alegria, que mesmo aquela dor que foi gerada na hora, não me impediu. Porque ali eu estava com os meus. Ali eu estava com a minha família. Então não, a dor não vai me impedir, eu vou continuar jogando. Depois que paramos aí, passou um negócio e pronto. Mas eu estava meditando na palavra e olhei aqui. Aí eu fiquei assim, emocionado. Eu já brinquei com meu irmão, com os meus amigos. E aí eu tenho uma marca aqui que eu olho e eu lembro deles. No dia até doeu. Mas quando eu olho hoje, não é dor que eu sinto. É a alegria de lembrar que eu vivi, desfrutei. Falar de marcas é olhar para nós mesmos. Esses dias alguém me falou, olha, eu tenho uma marca de um dia que meu pai me pegou de fio. Aí, misericórdia, pai ruim. E ele falou assim, aquele dia doeu muito. Hoje o pai dele já faleceu e ele falando, mas hoje eu sinto tanta falta dele. Ele dizendo, eu olho hoje para essa marca e eu não lembro da dor. Eu lembro da disposição do meu pai em me ensinar, em me corrigir. São marcas. Todo aquele que vive, ele tem marcas. Todo aquele que caminha com Jesus, ele tem marcas. Todo aquele que decide viver para Jesus, entregar a sua existência, ele tem marcas. Aí eu conversava com a minha esposa, e interessante, eu falei assim, amor, você tem marcas de quando o Fusca te atropelou? Você tem marcas? Ela falou, não tem. Deus não deixou, eu não fiquei com nenhuma marca. No dia meu rosto ficou todo machucado, ela contando, mas não ficou marcas. Não ficou marcas visíveis. Porque desde então a Gleice nunca mais atravessou uma rua correndo. Porque ficou marcas no seu interior. Ela nunca mais atravessou a rua de qualquer jeito, porque ela foi marcada com aquilo. Quando olhamos para o texto e vamos avaliando essas marcas, nós vamos vendo o efeito da presença de Deus em nossas vidas. Eu posso amar porque Ele deixou uma marca em mim chamada amor. Eu posso perdoar porque Ele deixou uma marca em mim chamada perdão. Eu posso ajudar porque Ele deixou uma marca em mim chamada compaixão. Eu posso de alguma maneira servir aos outros porque Jesus deixou em mim a marca da humildade. E para servir nós temos que ser humildes.
E a Bíblia fala de uma maneira até meio esquisita, dizendo: aquele que quer ser o maior, que seja aquele que serve. Nós servimos porque Ele nos ensinou, e com esse ensino Ele marcou a nossa vida. Precisamos ser humildes, precisamos ter essa disposição em servir aos outros. Mas também Jesus nos marcou com a sua esperança. Quando nós falamos de pecado, normalmente, quando nós falamos dessa mancha que foi gerada no ser humano, na raça humana, nós já olhamos lá para o jardim do Éden. Adão desobedeceu e fomos marcados pelo pecado. Só que todo aquele que tem Jesus, diga amém. Quando falar do pecado, você não tem que olhar lá para o jardim do Éden. Você não tem que olhar e reclamar de Adão e Eva. Você tem que olhar para a cruz. Porque na cruz foi crucificado aquele que não tinha pecado, mas que recebeu todo o pecado. Jesus foi marcado na cruz não somente com os pregos, mas Ele foi marcado na cruz também pelos nossos pecados. Então é olhar, vou falar do pecado, é olhar para Jesus e entender que através dEle, por intermédio dEle, nós hoje temos o prazer de dizer: eu não sou mais marcado pelo pecado, eu não sou mais marcado pelo medo, eu não sou mais marcado por outra coisa que não seja pela salvação em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque Ele também nos marcou com a sua esperança. No dia, no tempo mais sombrio da face da terra, Jesus desceu por ordem do Pai, se entregou na cruz, e aonde só havia trevas, passou a existir a luz. Ele nos marcou com a sua esperança. Então, através dessa marca, eu posso olhar para as adversidades e dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. É eu olhar para as adversidades que vêm, para as tempestades que vêm, e declarar que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Porque a marca da esperança gera em nós o sentido da vida, gera em nós o prazer de desfrutar do ar que respiramos. Tudo porque fomos marcados por Ele. Tudo porque no seu plano eterno, lindo e maravilhoso, Ele permitiu que marcas fossem geradas em nossas vidas, para hoje, para neste momento, nós podermos viver com Ele, viver para Ele, e agradecer a todo instante pela sua bondade, pelo seu sacrifício, pelo seu amor, compartilhado em nossas vidas. É o prazer que temos. Mas tudo isso porque marcas se manifestaram em nós. Tudo isso porque hoje nós podemos olhar, e mesmo que olhemos para trás, podemos ver que lá no passado Ele se manifestou sobre as nossas vidas. E olharmos que no tempo presente Ele está caminhando ao nosso lado. E olharmos que no futuro a Nova Jerusalém aguarda aquele que permanecer fiel a Ele até a morte. Muitos questionam o crente por ter esse pensamento. Mas não adianta questionar. Nós olhamos para a palavra, cremos na palavra, porque existe em nós a marca da esperança. É olharmos para aquilo que vemos hoje no mundo, e mesmo sabendo, e saiba disso, que nada daquilo que vemos aqui vai melhorar, a não ser piorar. Com essa marca da esperança, nós podemos olhar
para o céu. E como salmista entender, mesmo que tudo aqui esteja um caos, o socorro vem de lá. Mesmo que tudo aqui esteja sem ordem, os céus continuam em ordem. Mesmo que a gente olhe para um lado e outro e vemos crise, nos céus não tem crise. O que é isso, pastor? É a marca da esperança. É você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, já louvou ao Senhor, já cantou, já orou, e talvez você tenha um monte de coisa para resolver, questões que você tem pedido a Deus. Fala, meu Senhor, atende a minha oração, abre essa porta, me ajude aqui. Aí talvez o diabo está lá dizendo, eu acho que hoje acaba essa esperança, isso aí vai desistir, essa daí não vai continuar não. Mas não tem como. Por que não, pastor? Porque nós somos marcados com a esperança de Jesus. E na sua palavra ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas aí ele complementa dizendo, é por causa da esperança, ele vai dizer, mas tenham bom ânimo, através da marca da esperança, eu digo para você, amanhã vai ser o melhor dia da tua vida. Através da marca da esperança, eu digo para você, você vai ter o melhor mês de maio da tua história. Através da marca da esperança, eu digo a você, Deus vai abrir portas sobre a tua casa e sobre a tua família, e bênção será derramada. Através da marca da esperança, eu digo que aonde há enfermidade, o poder de Deus vai se manifestar, e a enfermidade vai ter que sair. E eu só creio nisso, porque eu sou marcado pela esperança. Sem ela, não seria possível. Aí tem uma canção muito linda. Pega aqui, Emily, só um pedacinho. Está entendendo, amém ou não amém? Palavras, vê aí, 2 Coríntios 12, verso 10, se você tiver a tua Bíblia aí no jeito, pega e abra aí, por favor, 2 Coríntios 12, 10, você pode, no teu lugar aí, só fechar os seus olhos, não fala nada não. Você pode até não crer, mas o Espírito Santo está colocando aqui no meu coração que nesse minutinho de silêncio, Ele quer curar almas que estão feridas. Ele quer tirar as marcas da tristeza da tua alma. E Ele quer colocar em você a marca da esperança. Então aí, no teu lugarzinho, olhinhos fechados.
1 Coríntios, verso 12, capítulo 12, verso 10. Por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. As marcas de Jesus em nós, elas geram em cada um de nós resiliência contra a oposição. Elas geram em nós capacidade de enfrentar as adversidades que vêm. É por isso que o servo de Deus, ele diz: eu aceito com prazer. Enquanto muitos não entendem isso, ele: não, Deus, tira isso da minha vida. O servo de Deus está dizendo: é com alegria que eu recebo os insultos, é com alegria que eu recebo as aflições, porque tudo isso eu sofro por Cristo. Então, esta marca de Jesus em Paulo gerou nele essa capacidade. Observe a tua vida, a tua história. Olha o quanto de aflições, adversidades você já passou. Sabe por que você está aqui ainda conseguindo caminhar? Porque a marca de Jesus que foi gerada em você deu a você capacidade para não desistir. É o mundo olhando para você e dizendo: mas não vai dar certo. E é você amanhã, segunda-feira, levantando, se preparando, dizendo: vou viver o melhor de Deus hoje. A marca de Jesus em nós nos dá essa capacidade, esse poder e até mesmo essa determinação em enfrentar. Então, independente das coisas que possam acontecer, olhe para Jesus e entenda: eu sou marcado por Ele. Então eu não vou retroceder, mas eu vou avançar. Essa adversidade não vai abalar a minha fé, mas ao contrário, ela vai aquecer e aumentar a minha fé em Jesus Cristo. Esta porta que se fechou não vai me desestabilizar, mas ao contrário, ela vai me fazer com que eu fique mais forte na presença de Deus. Por quê, pastor? Porque todo aquele que é marcado por Jesus, ele não teme a oposição, ele não teme privações, ele não teme perseguição, ele não teme inveja, ele não teme a dor, ele não teme o medo. Por quê? Porque a marca de Jesus em nossas vidas é uma marca de vitorioso, de vitoriosa. A minha família, a tua família, a nossa casa é marcada por Jesus, com a vitória que foi conquistada lá na cruz do Calvário. Marcados e por isso resistentes. Diga assim comigo: marcados, por isso resistentes. Vamos cantar aí. É tão interessante essa questão das marcas. Uma vez o meu irmão com uma lixadeira, eu acho que é lixadeira, cortando assim o ferro, camiseta curta assim, e batia no braço, aquele negócio, aqueles ferrinhos. Eu olhava assim: você não queima você não? Eu falei: nada, estou acostumado. Eu falei: se não queima você, não queima eu. Fui lá, peguei a maquininha, deixa eu aí um pouquinho. E dei só uma tarimbada, só um tempo. Falei: sapecou tudinho assim, com esse trenzinho. Falei: não incomodava mais ele, porque ele já tinha sido marcado com aquelas coisas lá. O corpo acostumou. Como o meu não era acostumado na primeira, eu falei: não, esse negócio incomoda. É por isso que você não pode querer viver o que o outro está vivendo.
É por isso que você não pode desejar a vitória que o outro está tendo. Porque a resistência que Deus colocou em você é para vencer as adversidades que virão contra a tua vida. E as adversidades que virão contra você vai dar a você bênçãos que de fato você precisa. Então não é necessário você olhar para o outro e desejar, não. É necessário você compreender que aquilo que Deus está fazendo na tua vida, Ele está marcando você, Ele está preparando você, Ele está conduzindo você para vencer e viver aquilo que Ele planejou. Não precisa desejar o que é do outro. Paulo não fala para a igreja que vocês tenham também essas marcas no corpo, não, porque ele sabia que cada um ia ter as suas próprias marcas. Mas o importante é olhar para tudo isso e entender que mesmo que venha os insultos, quando sou fraco, então é que sou forte. Mesmo quando vem as aflições, quando sou fraco, é aí que sou forte. Mesmo quando vem as adversidades, quando sou fraco, é aí que sou forte. Mesmo quando vem as enfermidades, quando sou fraco, é aí que sou forte. Por quê? Porque Jesus gerou uma marca em mim. E não há nada que o mundo intenta fazer, que o inferno planeje contra a minha vida, contra a minha casa, que vai me distanciar da presença dEle. Que você saia daqui dessa noite com essa certeza: eu sou marcado por Cristo. As marcas que tem em mim, pastor, não são as tristezas. As marcas que tem em mim, pastor, não são da ansiedade. As marcas que tem em mim, pastor, não é do medo, mas é do amor, do perdão, da compaixão, da esperança. E nós poderíamos continuar falando da paz, da alegria, da força, da ousadia. Ele gerou marca em mim. E essa marca, e eu peço para que você se coloque em pé. Essa marca, não entenda mal, ela nos valoriza. Essa marca que Ele gerou em nós e espiritualmente é que é possível ver, enxergar, gera em nós valor. Porque do ser humano não é possível vir nada bom, mas de Deus, tudo que Ele faz é bom, é perfeito. Então quando eu começo a entender que diante de tudo aquilo que Deus fez, há um começo, há um meio e há um fim. Eu vou entendendo que hoje aquilo que está acontecendo na minha vida é Deus me preparando, é Deus me condicionando, é Deus me fortalecendo para viver tudo aquilo que Ele planejou. Diga assim comigo: eu sou marcado para vencer. Fala: eu sou marcado para superar. Diga: eu sou marcado para avançar. Agora com muita fé, diga: eu sou marcado para viver eternamente com Jesus Cristo.